Olá, aqui é o Thiago Pereira novamente, criador do portal Advocacia na Prática e do método Carreira Trabalhista de acordo com a reforma. Seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo e durante essa série de vídeos eu vou te mostrar como ter renda imediata atuando na área trabalhista e direcionar a sua advocacia. Nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar como você também pode ter renda ativa na área trabalhista, mesmo não tendo uma pós-graduação, e também como colocar em prática as alterações da reforma sem receio ou medo de prejudicar o seu cliente. Se você ainda não escolheu uma área de atuação e vive atuando como clínico geral, esse evento é a chance de você aprender como implementar a advocacia trabalhista no seu escritório através do meu método de atuação de acordo com a reforma, que tem dado resultados a vários advogados que estavam sem rumo na sua profissão. No vídeo anterior eu te mostrei que o caminho para o sucesso é a especialização. E se você escolheu a área trabalhista, existe um jeito mais fácil e mais eficiente de você advogar que vai te trazer resultado financeiro em pouco tempo. Eu mostrei ainda como aplicar na prática a reforma trabalhista, na desistência de pedidos, no acordo extrajudicial, que faz aumentar o rendimento das suas ações em até pelo menos 5 vezes. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, eu recomendo que você pare aqui agora, volte na aula anterior e assim você vai descobrir os benefícios de você se especializar e como a área trabalhista pode bancar o seu escritório. Eu quero te lembrar também que essas aulas só ficarão disponíveis durante a semana de prática e depois elas vão sair do ar. Mas antes da gente começar o conteúdo dessa aula, eu quero agradecer os diversos comentários que a gente recebeu de quem assistiu o primeiro vídeo. Foram vários elogios e agradecimentos, mas o principal foi ver o interesse dessa comunidade de advogados em se qualificar e não ficar para trás com essa reforma trabalhista. Eu fiz o máximo possível para responder todos os comentários, mas se eu não respondi o seu, me manda novamente aqui embaixo que eu vou ter o prazer de te ajudar. E para você acessar a aula 1, aqui do lado tem um menu onde todas as aulas vão ficar disponíveis, então é só você voltar a uma aula anterior. Antes de tudo, eu quero que você compreenda que a reforma trabalhista tem separado o bom advogado, aquele que é especialista, do advogado aventureiro, que não conhece a fundo o direito material e processual do trabalho aplicado na prática. O que já vem acontecendo é que o mercado automaticamente vem jogando para fora quem não está preparado para essa reforma. Porque se o colega não conhece o que mudou, não tem condições alguma de fazer uma boa entrevista ou de oferecer um serviço de qualidade para o seu cliente. Aproveitando o gancho, esse é o momento de sair oferecendo serviços para empresas. Essas alterações da reforma privilegiam o empregador e tem muita empresa atrás de adequar os seus contratos, ainda mais agora que a MP 808 não tem mais validade. Aqui, por exemplo, tem empresas que têm empregados com jornada 12/36. Estavam comemorando porque a reforma não exigia mais o acordo coletivo ou comissão coletiva para validar essa jornada. Daí veio a MP 808 e impôs novamente a norma coletiva para validar a jornada 12/36. Daí, quando a MP perdeu a sua vigência, muitas empresas, principalmente de segurança, passaram a adotar a jornada 12/36 sem norma coletiva, por meio de acordo individual. Também é o momento de um grande número de dispensas, porque o empregador ele vai querer trocar sua folha de pagamento por contratos intermitentes, temporários ou terceirizados, já que agora ele pode terceirizar a sua atividade fim nos termos da Lei 6.019 de 74 e também da MP 808, que deixou de valer. Eu mostrei no vídeo anterior que as ações estão voltando à sua normalidade e tem uma lógica para isso. Pense comigo, se antes a maioria dos pedidos que não tinham fundamento eram julgados improcedentes, agora esses pedidos ou ações não vão ser renovados na Justiça do Trabalho por conta da sucumbência, o que na prática não muda quase nada se a gente falar de retorno financeiro. E se a ação ou pedido não teria efeito ou resultado financeiro por falta de fundamento, agora com a reforma vai continuar a mesma coisa, sendo a diferença é que a ação ou pedido não vai ser colocado à apreciação do juízo. E é fato que os clientes continuam aparecendo, até porque os direitos alterados vão afetar contratos celebrados após a reforma e deve ser respeitado o direito adquirido e a alteração contratual sem prejuízo para o empregado. É isso também que eu falei na aula anterior. Estamos aí com mais 6 meses de vigência da reforma e com a segurança e com a esperança, na verdade, de que o Supremo vá decidir pela inconstitucionalidade da Lei 13.467 quanto à justiça gratuita e seus reflexos nos honorários de sucumbência e pericial. Por enquanto, tivemos alguns votos a favor do trabalhador,
mas ainda não se tem previsão de quando isso vai ser decidido. E até lá, temos que continuar com a incerteza de fazer ou não determinados pedidos e correr o risco da sucumbência. Recentemente, tivemos um parecer da Comissão Especial do TST sobre a aplicabilidade da reforma quanto às questões processuais, que se aplicam somente às ações distribuídas após novembro de 2017. E eu vou te mostrar detalhadamente essa instrução normativa na aula 3. Eu quero começar o conteúdo de hoje dizendo que você também pode ter sucesso na advocacia trabalhista em apenas 6 meses de atuação. Eu consegui isso saindo do zero, sem dinheiro, sem clientes e quase nenhum conhecimento prático. Também quero te mostrar que os meus alunos, advogados que saíram do zero, têm tido resultados após decidirem se especializar na área trabalhista e ter essa área como fonte de renda imediata. Então vamos lá, que eu vou te mostrar o passo a passo para você também chegar lá com dicas puramente práticas, começando pelo principal, que é o conhecimento jurídico. A ordem do sucesso na advocacia trabalhista é essa. Primeiro você adquire conhecimento e com esse conhecimento você tem o que oferecer para os seus clientes e como consequência disso vem o retorno financeiro. E para se especializar é preciso dominar a área escolhida, que no nosso caso seria a área trabalhista. Dominar pode ser uma palavra muito distante para quem está começando do zero, mas eu quero que você dê o primeiro passo através de um estudo direcionado. Quando eu iniciei na advocacia, o meu foco era ter conhecimento suficiente para atender os meus clientes em diversas áreas do direito e ter o que oferecer para eles. Só que o conteúdo que eu aprendi na faculdade sobre direito e processo de trabalho não era suficiente para atender o meu cliente e fazer uma boa entrevista com ele. Agora, com a reforma, temos que ser mais criteriosos na hora de elaborar a petição inicial. E tudo começa com um bom atendimento, uma boa entrevista. Mas fique tranquilo que, mesmo você não sabendo nada do direito do trabalho, você pode fazer uma boa entrevista com a dica que eu vou te dar agora. Eu lembro que no início, quando eu não sabia responder a pergunta do cliente na hora da entrevista, eu falava para ele que eu ia procurar a jurisprudência e o que os juízes estavam decidindo sobre o caso dele. E depois eu dava um retorno. Só que ele queria sair de lá com uma solução e por conta disso eu perdi a oportunidade de fazer ele assinar o contrato de honorários. Na Justiça do Trabalho temos diversas ações e temas muito recorrentes, como por exemplo, vínculo de emprego, horas extras, verbas rescisórias, FGTS, acidente de trabalho, dano moral, enfim. E existem duas formas de você fazer uma boa entrevista com o seu cliente, sendo a primeira, você conhecer o básico do direito do trabalho, que vai te ajudar na hora de fazer as perguntas certas e extrair os fatos do seu cliente para você colocar na sua petição inicial. A segunda, e para mim a mais fácil, é você ter um bom formulário de entrevista que aborda todos os temas que envolvem a relação de trabalho. E esse formulário eu vou disponibilizar para você ao final desse evento. Para você ter conhecimento suficiente para atender seus clientes ou ofertar os seus serviços para reclamado, eu recomendo que você faça um estudo direcionado nesses temas mais recorrentes na Justiça do Trabalho. E eu preparei um guia de estudos dos pedidos mais discutidos numa reclamação trabalhista e também coloquei a sua fundamentação jurídica. Vai estar aqui embaixo desse vídeo para você fazer o download. Após estudar esses temas, fica fácil você fazer o atendimento ao seu cliente. Mas eu quero te dar mais uma dica que pode facilitar ainda mais o estudo na hora de você já elaborar suas petições. O que, por consequência, vai te trazer conhecimento prático para você atender também os seus clientes. E é uma coisa que está na nossa cara todos os dias, que é a jurisprudência. Então, pega essa dica e começa a praticá-la ainda hoje. Antes de sair perguntando nos grupos de Facebook ou WhatsApp sobre os seus processos, faça uma pesquisa na jurisprudência, abra um acórdão e você vai ver que lá no acórdão vai estar toda a fundamentação jurídica que você precisa para a sua ação. Além disso, o acórdão vai te dar um norte de como começar a sua pesquisa. A jurisprudência é a maior fonte de aplicação do direito no caso concreto e aquilo que a gente quebra a cabeça para entender pode estar lá no acórdão, vai por mim. O que eu fazia para ter conhecimento suficiente para atender os meus clientes era pelo menos estudar 1 hora por dia com algumas sinopses, ler processos de outros advogados de casos parecidos e assistir várias audiências, o que me trouxe uma bagagem muito prática para poder atuar nos meus processos. Agora, se você não tem tempo para estudar, mas também não quer prejudicar o seu cliente, eu recomendo que você faça a entrevista com o formulário ou relatório de atendimento. E como eu falei, ele vai estar disponível no final desse evento na aula 4. Basta você fazer as perguntas certas que constam lá nesse relatório e assim o seu cliente vai trazer todas as informações detalhadas sobre o contrato de trabalho que vai facilitar na hora de você elaborar a sua petição. E agora eu vou te dar um exemplo de como uma boa entrevista pode influenciar o seu processo.
Eu estava numa sala de audiência pela reclamada e o advogado do reclamante quis fazer prova de um suposto acúmulo de funções. O juiz, na hora da audiência, indeferiu as perguntas alegando que a petição do advogado estava rasa e genérica e não tinha fatos para ser provados. Havia somente uma alegação de que o reclamante acumulava funções, mas sem especificar que funções eram essas. Isso aconteceu porque na hora da entrevista, o advogado não extraiu os fatos necessários do seu cliente e colocou qualquer coisa na petição inicial. Se isso fosse depois da reforma, com certeza o colega iria pagar o honorário de sucumbência quanto a esse pedido, porque foi julgado improcedente. Sem contar que o advogado não sabia a diferença entre acúmulo de funções e desvio de função, porque pelos fatos que ele narrava na petição inicial, era caso de desvio funcional. No acúmulo de funções, o empregado que é contratado por uma função específica começa a acumular atribuições e afazeres de outra função e que lhe dá o direito a um adicional sobre o salário quando essas atribuições acumuladas são incompatíveis com as condições pessoais do empregado. Esse é o entendimento da doutrina e da jurisprudência. A função acumulada tem que exigir do empregado conhecimento que ele não possuía na época da contratação. Além disso, os juízes só vão dar o adicional se essas novas atribuições forçam o empregado a trabalhar além da jornada de trabalho normal dele, o que altera o contrato de forma qualitativa e quantitativa, e sem a respectiva remuneração, essa alteração é ilícita. Nos casos de acúmulo, o mais correto é você pedir um adicional, tipo um plus salarial compatível com a função acumulada. Eu costumo pedir de 20% a 40% a depender da complexidade das novas atribuições. Já o desvio de função ocorre quando o empregado começa a fazer uma nova função totalmente diferente da que ele foi contratado. Ele deixa a função original, aquela contratual, para exercer uma nova função no curso do contrato de trabalho. Nesse caso, cabe você pedir o desvio de função e o pagamento das diferenças salariais entre o cargo contratual e o desviado. É isso que está lá na OJ 125 da SDI 1 do TST. Se você não souber o salário da nova função, aí você pede um adicional. Feito isso, agora vamos passar para a próxima fase, que é ir atrás dos clientes. Se você já tem o conhecimento, tanto para atendimento quanto para oferecer o seu serviço para o reclamante ou reclamada, eu vou te dar algumas dicas de como você vai ofertar os seus serviços para esse tipo de cliente. Você entendeu que primeiro você precisa adquirir conhecimento para depois sair ofertando o seu trabalho? E não existe uma fórmula mágica ou uma receita de bolo para você fazer marketing jurídico eficiente que vai trazer milhares de clientes por ano no seu escritório. Cada caso é um caso e cada um tem uma região diferente. O que a gente tem visto hoje são algumas atitudes que nós temos que tomar e com o tempo os clientes vão aparecendo naturalmente. E a primeira dica que eu te dou é mandar um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp para todos os seus contatos, amigos, colegas, pessoas que já prestaram serviços para você, clientes, ex-clientes, familiares, enfim. Nessa mensagem, informe que você está advogando na área trabalhista e que você se coloca à disposição deles para qualquer dúvida. E se você quiser ir mais além ainda, escreva um artigo pequeno, simples, falando de problemas comuns do empregado que possa interessar para esse público. Temos vários temas que podemos usar, como por exemplo, o desconto das contribuições sindicais, que agora não são mais obrigatórias, qual a consequência de não receber as férias na data certa, multa por pagamento fora do prazo, qual a consequência, e tudo isso, pessoal, interessa a qualquer tipo de empregado. Parece uma coisa simples, mas você vai deixar claro para todos que você conhece que você agora é um especialista na área e que domina o assunto. E automaticamente, quando eles tiverem algum problema, eles vão lembrar de você. E como temos advogado trabalhista em cada esquina, eu recomendo que você se especialize em um nicho ou subnicho. Isso vai fazer você se destacar no mercado por ser especialista, específico em um tipo de relação de emprego, como por exemplo, os empregados que atuam no setor aeroviário ou aeroportuário, ou empregados que atuam no ramo metalúrgico automotivo. Conhecer o dia a dia desses empregados, quais os maiores problemas que eles enfrentam, se há benefícios específicos em normas coletivas, te ajudam a oferecer um serviço diferenciado para esse público, através de indicações, artigos, Facebook, até mesmo Google. No meu caso, eu atuava muito para empregados do ramo metalúrgico e sabia que alguns problemas eram frequentes para esse tipo de empregado. Como, por exemplo, quando ocorria acidente de trabalho ou horas extras não pagas. Sabendo como era a realidade desses clientes, eu sabia o que eu poderia oferecer, direcionando o meu estudo para esses problemas. E principalmente isso facilitava na hora de elaborar a petição inicial. Tente escolher um nicho ou subnicho que a concorrência é menor,
mas continue atuando para qualquer tipo de empregado ou empregador para você poder ganhar conhecimento prático na área trabalhista. E assim você vai selecionando para o tipo de cliente que você quer atender. Com isso, não é o cliente que escolhe você, e você é que vai escolher o tipo de cliente que você quer atender no seu escritório. A área trabalhista tem uma facilidade na hora de atrair os clientes, porque há pessoas com problemas no seu trabalho, em qualquer lugar que você frequente. Seja na padaria, que você toma o seu café, seja no posto de gasolina que você abastece, seja na academia que você frequenta, basta você saber como abordar esses clientes. Comece por pessoas que você já teve contato algum dia. Tenha alguma interação com elas e no meio da conversa, dê o seu cartão e fale que você é especialista na área trabalhista e está à disposição dela. Veja, como eu falei, não há uma fórmula mágica para você atrair clientes na advocacia. Em qualquer área do direito é um trabalho muito árduo. O trabalho a ser feito é bem difícil, faz com que você saia da zona de conforto e isso demora um pouco, mas com o tempo o retorno vem, principalmente a autoridade perante os seus clientes e as pessoas que te conhecem. Agora que você tem os seus clientes, é hora de aprender como atendê-los com eficiência e o que vai repercutir no andamento do seu processo, principalmente com essas alterações da reforma. Então vamos começar o atendimento para clientes que trabalham em condições insalubres ou perigosas, o que demanda uma perícia técnica durante a instrução processual. Esse tipo de cliente tem dado um pouco de trabalho para a gente que é advogado, que atua na área, agora com o risco de pagar os honorários do perito, caso a perícia seja negativa para o empregado, mesmo que ele tenha justiça gratuita. Então eu vou te ensinar como atender esse tipo de cliente e ser mais criterioso na hora de pedir insalubridade ou periculosidade na sua ação. A partir de hoje você vai ler as NRs 15, que trata da insalubridade, a NR 16, que trata da periculosidade, e a NR 6, que fala dos EPIs. E as NRs são nada mais do que as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Nessas normas regulamentadoras você vai aprender os tipos de atividade perigosas ou insalubres, quais os limites de exposição a um agente nocivo, o enquadramento do grau de insalubridade e os seus EPIs, se são suficientes ou não para afastar os adicionais. Depois, na hora da entrevista com o cliente, você deve fazer perguntas do tipo: se o empregado trabalhava exposto a ruído, calor, umidade, eletricidade, violência física, se ele trabalhava com motocicleta, por exemplo, exposto a algum agente biológico ou químico. E para você fazer essas perguntas, você pode se valer das próprias NRs, para saber quais situações de trabalho enseja o adicional. Lembrando que o adicional de periculosidade é 30% sobre o salário base do empregado. E o adicional de salubridade é conforme o grau de risco, que vai de 10%, 20% a 40%. No mínimo, o cliente vai saber responder se algumas dessas situações de risco aconteciam com ele dentro da empresa. E assim você consegue firmar o seu convencimento de que ele realmente faz jus ao adicional e vai fazer esse pedido com segurança. Eu tive um caso de uma camareira de motel que me procurou no escritório porque estava tendo problemas na rescisão do contrato dela. No meio da entrevista eu perguntei para ela como era a limpeza dos quartos e o que ela encontrava no local. Eu sabia que o anexo 14 da NR15, que trata do adicional de salubridade em grau máximo, para empregados que trabalham na coleta de lixo urbano. Então eu resolvi arriscar e pedir o adicional para essa minha cliente. Óbvio que a primeira coisa que eu fiz foi procurar na jurisprudência se era possível o enquadramento de camareira de motel em grau máximo. E tinha muita jurisprudência a favor da minha cliente. Isso facilitou muito na hora de eu fazer a minha petição inicial, porque toda a fundamentação que eu precisava estava lá no acórdão. Então eu resolvi arriscar e fazer o pedido na inicial. E como o artigo 195, parágrafo 2º da CLT prescreve que deve ser feita a perícia quando arguida a insalubridade em juízo, foi nomeado o perito e agendada a perícia. Foi até engraçado no dia da perícia, porque eu tive que pedir para minha cliente ir com o carro dela. Porque imagina nós dois chegando no motel, no mesmo carro. Eu sou casado, a cidade aqui é pequena e seria a maior confusão. E para piorar ainda mais a situação, enquanto a gente ficava no quarto com o perito fazendo a perícia, a análise, a gente ouvia os gemidos dos quartos vizinhos porque o dono do motel não fechou o estabelecimento para a gente poder fazer a perícia tranquilo. Mas depois de feita a perícia, a conclusão do laudo foi certeira, por conta da exposição da minha cliente a preservativos, seringas e outras coisas que não dá nem pra gente mencionar aqui. Além disso, o perito concluiu que pela quantidade de pessoas que usavam os quartos e as vezes que a minha cliente fazia limpeza, o que poderia ser considerado lixo urbano, o que ela encontrava nos quartos, e então ele acabou considerando o grau máximo para ela.
Veja que tudo isso foi possível por conta de uma boa entrevista e uma pesquisa detalhada da jurisprudência a respeito do tema. Assim eu resguardo o direito da minha cliente, reduzo o risco de perder a perícia e aumento consideravelmente o valor da condenação, sendo que o principal objetivo dela quando ela foi no escritório era só receber as verbas rescisórias, e na entrevista eu descobri outros direitos que poderiam ser colocados na petição inicial. Agora eu quero que você enxergue que qualquer um pode fazer isso que eu acabei de te mostrar. Não há nenhum segredo nessas ações que envolvem salubridade e periculosidade, ainda mais com a temida reforma trabalhista. Na aula 3 eu vou te mostrar como liquidar esse tipo de pedido na sua reclamação pelo rito ordinário. Inclusive eu vou te mostrar o cálculo tanto da insalubridade como da periculosidade e como calcular os seus reflexos. E agora eu quero te dar uma dica sobre testemunhas, e não deixe de pensar nelas quando a audiência estiver perto de acontecer, porque pode pôr tudo a perder na sua ação. Já no atendimento ao cliente, pergunte a ele quantas e quais testemunhas você pode contar. Tente delimitar qual testemunha vai provar determinado fato, inclusive o lapso temporal de trabalho com o reclamante. Dificilmente o juiz ouve testemunha que não trabalhou com o empregado, porque o mais importante na testemunha é ela ter visto e vivido os fatos junto com o empregado. E se a sua testemunha prova somente alguns meses de trabalho com o reclamante, você vai precisar de outras testemunhas para provar o período contratual que você pede aquela determinada verba. Outra dica é tentar ouvir as testemunhas para fatos diversos, porque os juízes não ouvem mais de uma testemunha para provar o mesmo fato. Isso é muito difícil de acontecer por conta do número elevado de audiências. Então, já no atendimento ao cliente, entregue uma carta convite e peça para que ele leve até a testemunha para ela assinar, se comprometendo a comparecer na audiência. E caso ela não compareça, você pode pedir a redesignação, se ela for una, porque no rito sumaríssimo o juiz só redesigna a audiência, só intima a testemunha que não comparece, se tiver comprovado esse convite. Vamos supor que você tem processos em andamento e não fez a carta convite para suas testemunhas, e você descobre que elas não vão poder comparecer na audiência já agendada. Você pode tentar arrumar uma outra testemunha ou usar o WhatsApp para convidá-la. Há juízes que têm aceitado o convite por WhatsApp quando há resposta da testemunha nas conversas do aplicativo e acabam designando uma nova audiência e determinando que o advogado entregue a certidão de intimação para ela comparecer sob pena de ser conduzida coercitivamente. Mas eu vou te dar uma dica prática. Se a sua testemunha ela não tem interesse de ajudar, de colaborar, não compensa você pedir para que ela compareça coercitivamente, porque pode prejudicar o depoimento dessa testemunha. Eu te garanto também que uma boa parte do que eu disse aqui sobre a prática a gente não vê nos livros ou nem em alguns cursinhos por aí, mas tudo isso é possível até mesmo para o advogado que pegou ontem a sua carteira da ordem. Ainda com relação ao atendimento, deixe claro para o seu cliente algumas condições da prestação de serviços advocatícios para que você não tenha problemas depois com essas alterações da reforma quanto aos honorários periciais e sucumbenciais. E ainda mais com relação à desistência da ação. Então eu vou te dar uma dica puramente prática. Então sabe aquela ficha de atendimento que eu falei no começo da aula? Use ela nas suas entrevistas e ao final peça para que o seu cliente assine para ele se responsabilizar pelas informações prestadas naquele relatório. E se lá na frente o juiz aplica uma multa por litigância de má-fé porque ele mentiu nos autos ou incorreu em dano processual, ou o pedido é julgado improcedente, você tem a assinatura do cliente confirmando que as informações que constam na petição inicial foram aquelas prestadas por ele mesmo no atendimento. E isso te resguarda de qualquer cobrança do cliente pelo prejuízo processual ou até mesmo de uma representação perante a OAB. Eu tive um caso no escritório de um cliente que me passou as datas de admissão e demissão para reconhecimento do vínculo. E na hora da audiência e depoimento pessoal, ele falou datas completamente diferentes. O juiz reconheceu as datas da petição inicial e isso prejudicou ele na hora de pedir o seguro-desemprego. Quando ele veio me cobrar, eu mostrei para ele a ficha de atendimento assinada por ele mesmo, em que as datas da petição eram as que ele tinha me falado no dia da entrevista. Outra dica que eu quero te dar é com relação ao recebimento bruto dos honorários contratuais, diferente daqueles arbitrados em juízo. Agora, com o risco do cliente pagar o perito e honorários de sucumbência, eu tenho explicado para eles que o valor dos meus honorários vão incidir sobre o bruto da condenação e não sobre o líquido, quando é descontado INSS, imposto de renda ou os próprios honorários periciais e sucumbenciais, porque quem tem que pagar tudo isso é o cliente. E se você desconta seus honorários sobre o líquido, você também está pagando tudo isso para ele. Então, se o seu cliente tem um valor de crédito bruto de R$25 mil,
Aí na hora de liquidar tem um desconto de contribuição previdenciária, de imposto de renda, honorário de perito, em que o valor líquido para pagar para o reclamante chega a 17 mil reais. Os seus honorários devem incidir sobre o bruto, sobre o valor de 25 mil reais e não sobre o líquido. Porque as verbas que foram descontadas são devidas pelo reclamante e não pelo advogado. Foi o proveito econômico que ele teve. E por fim, uma outra dica importante é sobre o risco da ausência do reclamante à audiência. O artigo 844 da CLT foi alterado prevendo que, em caso o reclamante não comparecesse na audiência, teria que pagar as custas processuais pelo arquivamento da ação, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita. E enquanto a DIN da PGR não for julgada, temos que ter esse cuidado desde o atendimento ao cliente. Informe para ele que, se ele não comparecer na audiência, una ou inicial, ele pode ser condenado a pagar custas que é de 2% sobre o valor da causa. E para poder promover uma nova ação, ele vai ter que pagar essas custas antes. E é aqui que vem o problema com os clientes trabalhistas, porque eles já não pagam para ingressar com a ação, o que por um lado é bom e facilita na hora de você fechar o contrato com ele. Agora você imagina se ele vai pagar custas para entrar com uma nova ação, sendo que nem na audiência ele compareceu. Já dá para você ter uma ideia do grau de interesse do cliente no processo, a não ser que tenha ocorrido algum fato grave, justificável, que poderá ser usado para comprovar para o juiz que o motivo que fez ele faltar à audiência. Lembrando que o juiz não pode arquivar de imediato, condenando em custas, tendo que dar um prazo de 15 dias para o reclamante justificar a sua falta. E não basta só isso, para a gente se resguardar dessas situações, temos que colocar uma cláusula no contrato e deixar claro para o cliente que, em caso dele faltar na audiência e não justificar, vindo a arquivar a ação, você vai cobrar os seus honorários e mais os gastos que você teve com o processo até aquele momento. Assim você não perde tempo e nem dinheiro com clientes desinteressados. E com isso você vai forçar o cliente a comparecer na audiência por conta dos riscos dele pagar as custas e ter que pagar o advogado sem ter ganho nada no processo. E fique tranquilo que ao final desse evento você vai poder baixar o meu contrato de honorários que prevê todas essas cláusulas e já está todo adaptado com a reforma trabalhista. Veja que isso tudo foi para te mostrar que você também é capaz de ganhar dinheiro na advocacia trabalhista em apenas 6 meses, aplicando essa forma de advogar que eu ensino nos meus treinamentos. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou passar agora para você a técnica que eu uso na redação das minhas petições e que me trazem resultados melhores do que redigir peças gigantescas e repetitivas. Então vamos falar da petição inicial. A petição trabalhista é o primeiro momento que o reclamante fala nos autos e tudo que você colocar na peça vai repercutir durante todo o processo. Se você esquece de colocar algo que a lei exige, o juiz vai mandar que você emende a inicial ou vai julgar extinto o processo por indeferimento da petição. E segundo o novo artigo 840 da CLT, sua petição inicial deve conter o endereçamento, a qualificação, a breve exposição dos fatos, o pedido liquidado e o valor da causa, data, assinatura do advogado. Sobre a liquidação de pedidos, nós vamos falar na aula 3, onde eu vou te dar uma amostra de como liquidar de forma eficiente pedidos da sua reclamação, como horas extras, insalubridade, periculosidade, dano moral, dano material, enfim. Existe um jeito mais simples de redigir a petição inicial que eu adotei nas minhas peças e tem me dado grandes resultados, inclusive elogios de alguns juízes que gostam da agilidade na leitura de uma peça objetiva. O que eu uso nas minhas petições é uma espécie de silogismo jurídico, que consiste em fato, fundamento e pedido. Diferente de uma petição na justiça comum, a petição trabalhista ela vai tratar de diversas verbas e a praxe exige que a gente organize por tópico cada uma das verbas, trazendo a causa de pedir e o pedido. E eu procuro focar mais nos fatos, porque dali o juiz vai permitir eu fazer as perguntas para as testemunhas e provar o direito do meu cliente, como no exemplo que eu dei no começo da aula sobre o acúmulo de função. E se eu não trago a causa de pedir, o juiz não vai considerar na hora de fazer a prova e nenhuma das minhas argumentações da petição inicial. Na hora de narrar os fatos, eu gasto quantos parágrafos forem necessários para explicar detalhadamente para o juiz o que aconteceu com o meu cliente para ele ter direito àquela verba. Casos como assédio moral, acidente de trabalho ou outros mais complexos exigem uma resenha fática mais detalhada. Já no fundamento jurídico, eu gasto no máximo 2 parágrafos, transcrevendo os artigos, súmulas, COJs e principalmente uma jurisprudência atualizada, inclusive para depois eu poder pré-questionar a matéria sede de recurso ordinário. Já no final do tópico, eu faço o pedido de forma específica e no final da peça eu reitero os pedidos colocando o seu valor.
mas sem a memória de cálculos, porque não há necessidade de você colocar essa memória de cálculos na sua petição inicial. Inclusive, tivemos recentemente uma decisão do TRT4 em mandado de segurança que cassou uma decisão interlocutória de um juiz que mandou o reclamante emendar a petição inicial apresentando os cálculos. E não há necessidade de você apresentar a memória de cálculos de cada uma das verbas requeridas. A lei não fala isso. O que devemos fazer é indicar o valor do pedido e assim atendermos o artigo 840 da CLT. Então eu vou te dar um exemplo simples de pedido de FGTS não pago pelo empregador e você vai poder escrever dessa forma. Vamos começar pelos fatos, trazendo para o juiz o que acontecia no contrato de trabalho do reclamante. Durante todo o pacto laboral, a reclamada não realizou os depósitos do FGTS na conta vinculada do obreiro, sendo que se infere do extrato analítico em anexo. Nos termos do artigo 15 da Lei 8.036 de 90, o empregador deve recolher 8% sobre a remuneração do seu empregado na conta vinculada do FGTS. Sendo assim, requer a condenação da reclamada no pagamento de todos os depósitos do Fundo de Garantia durante todo o pacto laboral, correspondente a 8% de toda a remuneração percebida mês a mês e corrigida ao final em sede de liquidação de sentença. Veja que eu usei um parágrafo para os fatos, outro para argumentar a fundamentação jurídica e no final eu uso outro parágrafo para fazer o pedido. Pronto, prático, objetivo e fácil de você fazer. Você acha que precisa mais que isso? O juiz já entendeu que não houve o depósito, viu a prova, que é o extrato analítico, e vai condenar a reclamada nos termos do meu pedido. Veja, eu quero que você entenda que tudo isso é possível para aquele advogado, seja iniciante ou experiente. É um modo mais eficaz de advogar que não exige muito conhecimento teórico, e sim conhecimento prático que vai te trazer resultados melhores e mais rápido. Lógico, eu não quero que você menospreze a teoria, ela é muito importante. Mas com essa forma de advogar, você consegue ter resultado mais rápido, porque é a aplicação da prática na condução dos processos que vai acelerar os seus resultados. Foi isso que eu apliquei na minha advocacia e é isso que eu venho ensinando no dia a dia com os meus materiais e meus treinamentos. Há muito mais conteúdo prático que eu queria te passar aqui para superar esses desafios de início de carreira e também implementar uma área rentável no seu escritório. Mas o nosso tempo é muito curto e ainda nós temos a aula 3 que vai ao ar logo no sábado pela manhã. Ocorre que depois da primeira aula, algumas pessoas me mandaram mensagem me perguntando sobre o meu treinamento carreira trabalhista de acordo com a reforma e como que é esse método que eu ensino para outros advogados. O fato é que eu possuo um programa para direcionar a carreira do advogado para a área trabalhista, fazendo dessa área uma fonte de renda imediata e atuando de acordo com a reforma. E nesse programa eu trabalho 3 fundamentos no advogado, que é o conhecimento do direito material aplicado nas petições, a atuação em alta performance nas audiências e a aplicação prática das alterações à reforma construindo novas teses jurídicas. Mas em breve eu vou te falar mais sobre esse programa e como ele vem impactando a vida de centenas de advogados que atuam na área trabalhista. Até aqui eu tentei passar o máximo de dicas práticas da reforma, mas o nosso tempo é limitado e eu separei questões importantes para te ajudar a enxergar a área trabalhista de uma outra forma. Eu sei que todo esse conteúdo não vai resolver todos os seus problemas com a reforma, como a insegurança, o medo e a falta de prática. E por isso eu vou falar mais desse programa nos próximos vídeos e que ajuda advogados que querem se especializar na área trabalhista e dominar a reforma ponto a ponto. Eu vou te apresentar uma oportunidade para você se tornar um especialista na área trabalhista em apenas 3 meses e ter resultado que vão garantir o funcionamento do seu escritório. Mas por enquanto, eu queria que você aproveitasse o que eu te ensinei até agora e colocasse em prática hoje mesmo as dicas de atendimento, de contratos, de petição inicial que vão aumentar o rendimento das suas reclamações. No vídeo 3, que vai ser liberado no sábado logo pela manhã, eu vou te mostrar o que já tivemos de novidade após a vigência da reforma. Como os juízes estão aplicando as novas regras, qual que é o entendimento do TST para aplicação processual da Lei 13.467, o que pode ser feito por meio de uma instrução normativa. Vamos falar ainda sobre a caducidade da MP 808 e os seus efeitos nos contratos ativos. E como você vai usar as regras contidas lá na MP 808 que favorecem ao seu cliente. Eu vou te ensinar ainda como liquidar uma petição inicial pelo rito ordinário em pedidos que demandam perícia, como insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho, como usar a tabela da SUSEP de forma detalhada e fazer o cálculo da indenização por dano material. Vou te ensinar ainda como liquidar as horas extras sem os cartões de ponto e outros pedidos que têm sido a maior dificuldade dos advogados. Inclusive, eu vou te mostrar como calcular
esses pedidos. Agora eu vou te pedir para você rolar essa página para cima e deixar os seus comentários sobre o que você está achando desse evento, se as dicas têm esclarecido as suas dúvidas sobre a reforma e também para marcar outros advogados que poderiam se beneficiar desse conteúdo. Eu quero te convidar também para você se inscrever nas minhas redes sociais, onde tem muito, mas muito conteúdo prático como esse que eu mostrei para você durante esse evento, principalmente no meu Instagram, onde eu posto diariamente stories com dicas puramente práticas. Os links das minhas redes sociais estão aqui abaixo. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e agora eu quero te deixar com um depoimento de advogados que, aplicando essas dicas, tiveram ótimos resultados na advocacia trabalhista. Um forte abraço e fique com Deus. Eu fiz uma transição de carreira no ano passado, começo do ano passado, e eu me peguei numa situação que eu precisava aprender como era o direito trabalhista na prática, que era o direito trabalhista na prática, como fazer uma audiência, como se comportar numa audiência, enfim, começar do zero sobre o processo do trabalho, sobre o direito do trabalho. E o método do Thiago, ele é totalmente voltado para a prática mesmo. Você sabe que momento que você deve usar, como fazer, como não fazer, quando você entrar numa audiência, como se comportar numa audiência, o que perguntar para a parte contrária, o que não perguntar para a parte contrária também, porque isso é muito importante. Às vezes você faz algumas perguntas que no final você vai reler aquela ata e você pensa, poxa, eu não deveria ter perguntado isso. Enfim, desde o momento que o cliente entra no seu escritório, que ele vai te procurar, que ele vai contar a história dele, até o final do processo, até a parte de execução. E principalmente a parte da audiência, porque a audiência trabalhista, ela é que define todo o processo. Ela é de grande importância mesmo, porque ali o juiz vai verificar por ele mesmo a realidade dos fatos, tanto que está escrito numa petição inicial, como que está escrito numa contestação. E o método do Thiago, ele é completamente diferente dos outros, porque ele realmente é prática, ele pega na tua mão e te ensina passo a passo de um processo trabalhista. Olá, o meu nome é Lívia Faria, sou advogada aqui no estado do Rio de Janeiro. Estou aqui para falar um pouco sobre o trabalho do professor Thiago Pereira. Eu sou formada há mais de 10 anos e voltei ao exercício da advocacia há apenas 1 ano e meio, mais ou menos. E nesse período eu me dediquei mais à área trabalhista, por afinidade, por entender que já tinha um conhecimento suficiente para atuar na área. Só que eu encontrei algumas dificuldades, encontrei algumas situações em que eu não sabia como agir na parte prática, né? Então, isso me trouxe uma certa insegurança. Foi quando eu fui apresentada ao professor Thiago Pereira, na rede social, na verdade. E comecei a assistir seus vídeos, acompanhar um pouco seu trabalho. Hoje, eu tenho mais de 30 processos aqui nas comarcas da adjacência onde eu trabalho. E isso eu devo grande parte do sucesso nesses processos, nos acordos que são fechados e do meu desempenho, eu devo ao trabalho do professor Thiago.